Mano, não sei Eu mesmo, sei. acho que tem alguém. Eu acho que tem alguém invadindo minha casa. Eita. Eu Falar ouvi Glória. Ixi, Maria. Oxi. Eu vi uma telha quebrando, sem meme. Mano, às vezes É gato, gato. pô. Pode ser gato. É os gatos de preto. Mano, é sério. E tá quebrando, tipo, muito forte, assim. É os gatos de preto. Cuidado. Quando vai cair, ele vai Ah. pegar. Mano, não é meme, gente. Tem alguém acordado com você? Se quiser Eu tô dar uma sozinha em olhada, casa. pô. Tá Nossa, sozinho em sério? casa? Eu vou olhar pela janela da minha mãe, peraí. Vai lá. Caraca, do nada o bagulho fica tenso. Então, tenso, mano. Põe o invasor do Resende na thumb, tá ligado? Ei, não, mas calma. Bora ver se não é nada antes, né? É, então. Ai, porra. E vem jogando tudo. Que seja só os gatos transando. É nisso que dá É? mexer com canivete aí, ó, Pedro. Já se cortou. Bala. Tu escutou, boy? Deu Mano, pra escutar. era- Mano, Caralho. meu coração parou agora. Que é? Era dois gatos, porque, tipo, não Eu tinha. sabia. Não tem como ser uma pessoa. Cara, é que nem muro o muito macaco de pequeno. Sapucaí. É tanto amor que as telhas quebrou. Caralho, que Mano. susto. Parceiro, eu juro que eu tô branco. Tem mesmo. Mais do que já é. Eu acho que eu vou desmaiar. Imagina. Cara, bebe uma água aí, respira fundo. Como? Eu tô com meu cu na mão. Caralho. Aproveita que tu sabe agora que não era nada. Qualquer coisa, liga pro 180, que eu tô com. Nossa, tô com muito medo. Põe o invasor do Resende na thumb. Sim, coloca. Bota um ladrão de Stock Image, tá ligado? Eu Graças pensei a Deus era exatamente gato, nisso. graças a Deus era gato, graças a Deus. Graças a Deus que era gato. I see. So as soon as it stops raining, Imagina, fosse um Opa, serial killer. gato, obrigado pelos elogios. Ei, mas o que a gente tá falando mesmo? É. Era o Jodin que tava falando alguma coisa, né? É. Ah, sim, foi. Eu vou pesquisar, eu vou ver se eu acho o vídeo, porque faz mocota. Eu não Eu sei acho que é um- De que? Manda Tá pra falando de vocês. quê? A chave de quê? É da equação que dá I love you em inglês. Ah, é equação Ah, do isso daí, demônio. nada a ver. Mano. Tudo a ver. É porque no papel dá certo. Então, vamos continuar com o assunto do romance, dos últimos românticos do mundo? Podia ser esse o título, os últimos românticos de 2020. Aí coloca, aí vai, vírgula, e Pedro Siqueira. E Gilbala. e Gilbala. Gilbalo. Meu Deus, eu tô Não, mas até meu o coração de tá Gilbala. acelerado. Deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Vocês querem fazer uma parada pra, tipo, virar uma resenha mesmo? Pode ser, mano. A gente tá pensando em dividir o vídeo em duas partes, então ia ficar bem divididinho. É, Pô, eu tava pensando em começar a falar umas histórias aí meio cabulosas. Que medo. seria massa, tá ligado? Medo. Medo. Projeto X já vai começar assim com o negócio mais de 18? Vê aí o quão cabuloso é isso. Então, tipo, eu não sei Tiver no vocês 10. dois. Eu não sei. Depende. Ó, eu não sei vocês dois, Rafa e Jodinho, mas por mim, de boa, desde que ele não se importe que o pessoal da escola saiba. Caso É, o desde pessoal que- é. assista. Esse é um problema, sabe por quê? Ah. Por causa que o assunto que eu ia falar era com a pessoa lá da escola. Aí, Se quiser, a tipo gente censura o nome, É, Mas você pode criar essa apelidos história também. mas a pessoa vai saber, provavelmente. É, tá ligado? Que nem eu falo de. Porque, tipo, sabe aquela sala de. Aquela sala de vídeos, eu acho, sem ser a sala Sala 10? Nossa, Ah, informática. É, porque ali já aconteceu tanta coisa, sabe? Cara, tu acha que eu não sei? Eu estudo há 6 anos naquilo. Eu sei de muita coisa que Foi. aconteceu. Ali já aconteceu tanta coisa. Coisa mano, mano. Me deu um nunca tinha QF lá imaginado. lá na sala, tá ligado? Nunca que tu ia imaginar? Tipo isso. Nunca. Tipo isso. Não, sei lá, eu sou meio inocente demais, não sei. Eu nunca pensei Inocente, nisso. o teu Lola Bunny. Não, eu. Vai tomar no cu, Jodi. Tu que fica stalkeando o namorado da isso. Que é Que é isso? louco. Ah, mas naquela época, Que é vou fazer o isso? quê? Ah, vai explanar, explana também. Não que eu tenha dado like É no Labani em 2015.
Era outra mente, mano, era outra mente. Ó, mas Outros eram. depende aí das histórias, sabendo que a galera vai ver, e é isso aí. Sabe- tá ligado? Você Esse pode é criar um perfeito. apelido, que nem eu crio um apelido pra. Eu posso falar? Mas- Pode dar Não, pi, mas Rafael? não é apelido, tá ligado? É por causa de coisas que já aconteceram e, tipo, dá merda na questão da diretoria, essas questões, tá ligado? E essa mas- história é top. Nossa, Essa história é a nossa, mais nossa. top, mas. Então Nossa. esse episódio vai ser privado, assim. Por causa que, tipo assim, já aconteceu. Eu não diria que sexo, mas eu diria que outras coisas já aconteceram naquela escola, entendeu? Episódio especial para membros. A partir de Para R$2. membros. Sem Membros. meme, para membros. Eu, Tsuki, você e Geone. Membros. Aham. Aí, tipo, eu não queria muito falar, mas seria uma história muito foda. Tipo, um trisal, talvez. Cara, Eita se tu porra, quiser, mano. tu pode contar, mas se não ficar bom assim ou ficar meio estranho, a gente pode cortar. A gente pode tirar. Mano, faz um esquema assim, coloca apelido que nem eu coloco pra. Posso falar, Rafael? Pode, eu coloco o pi. Dá um. Que nem eu dou um apelido pra dite a coisa, entendeu? Pra me Tá deixar mesmo. claro. Fica meio subentendido, mas. Subentendido, mas não é real, entendeu? Ela não vai te processar. Tem. Entendeu? Não, esse é óbvio, né? Esse é Esse óbvio. é óbvio. Mas a gente não fala muito dela. Sim, sim. Só mais. Não, é porque tem um. Qual é o meu? Agora eu quero saber qual é o meu. Não, você Só não de tem boa. não. A gente não fala, É você porque, não é fala, porque você. é mais ou menos das pessoas um pouquinho mal, sabe? Aí a gente dá apelido pra não falar o nome das pessoas. A gente não fala mal de você, então é você Eu de falo de volta. vocês, então. É, a gente real não fala. E não é Se quiser, os porque tu só tá episódios estão aqui. aí, mano. Não é Tudo bem tudo, que é você tá tudo aqui. cortado e editado, né? Mas a gente na real não fala mal de tudo. Tudo bem, eu vou acreditar. Não, mas. Olha, se tu considerar dizer que tu namora muito as minas, eu acho que isso é um é só elogio. não. Eu acho que Então. E que tu é o bora bebê, que eu tô solteiro de novo. que você é o. Pessoa. Joga na minha papai. É, tipo isso. É o Mas- cariquinha aí, pessoa. Eu posso contar histórias, tanto da escola. Se não Mas eu ficar posso legal, a contar. gente corta, é isso. Vai dar trabalho pra ele. Mas Ah, se você vai. quiser. Mas tá em outra coisa de gravação, né? Então fica no Ao segundo menos. no começo, você vai saber. É só ver Mas o aí- horário que tá aqui. É só ver o horário. Sim. Bota no bloquinho aí. Mas qualquer coisa eu posso contar as histórias que não tem nada a ver com a escola, que já aconteceu comigo, em questão de sexo, droga, bebida. E rock and roll. Tanto que Samara não veja, Com tudo Quem? Samária. tanto que Samara não veja esse vídeo. É, tipo, Nossa, pra chegar nela. Ou Cecilizador. Ou Cecilizadora mostra, sei lá. Quem é Cecilizadora? Prima dele. Ah, Sujeira comigo. sei. Você nem conhece. Não, eu sei. É uma menina do cabelo lindo. E os olhos É. verdes. é turista. Eu chamo ela de turista, ela vai pra escola uma vez na semana. Tá puxando o primo. Mas enfim, continue. Se tu quiser contar, Ei, tá Rafael. ligado? Se tu quiser. Não é opcional. Não é fala, opcional. tipo, ou põe no vídeo ou não põe no vídeo. Só isso. Essa história. É. Eu tô tentando pensar. Mas deixa eu em falar outra só uma história enquanto isso. Ô Rafa, Ah, posso te pedir uma coisa? pode. Bota aquela música lá de novo, que eu tava brisando nela enquanto você estava falando. É mó massa. Ok. Mano, é que eu tava muito viajante na minha história. Aí do nada eu percebo, tá faltando alguma coisa. Aí eu vi que a música parou de tocar. Aí eu, caralho. Mano, até agora Sim. eu tô. Meu coração tá palpitando por causa dos Também dois é uma gatos. emoção dessa aí. Tá aí, ó. Ô, música Já linda. sabemos a fraqueza de Jodinho. Gato transando. Vocês É a querem? criptonita do Judinho. Mano, nossa, velho, o meu PC por algum motivo ele tá muito. Ele tá. Tipo, a CPU apareceu aqui, eu abri o gerenciador de tarefa, deu 99 de CPU, mano, utilizando. Caraca, muito jogo. o PC vai explodir. Vou fechar umas coisas, mano.
Imagina como Olha. você fala do nada, aí explode assim o PC dele. Ei, mas um bagulho que... eu acho que vai fugir um pouco do assunto desse negócio de romântico. Mas eu queria dizer que na escola, eu acho que é assim em todas as escolas. Mas principalmente a escola do Tonhão, velho. Acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que essa galera que não tá, tipo, no centro do que tá rolando, fica totalmente por fora. Tipo, eu acho que tu, Gilbala, é um cara que tá por dentro dos negócios que acontecem. Mas eu, Pedro e essa galera mais nerd e esquisita da escola, tipo, acontece tanta coisa que a gente nem sabe que rolou. Tipo, do nada, caraca, Marcelo quase engravidou uma mina lá. E parada. Então, mano, Quando eu conto pra eles, é um choque de realidade, assim. enquanto Eles é nós o quê? tá falando do RPG, do anime, do PS3 falando do Bolsonaro, o povo tá tendo filho, mano. Você é doido? A gente falando de uns bagulho nada a ver, os caras. Aconteceu. Calma, teu som cortou muito, velho. Então som tá cortando. Cortante. Tá cortante. Cortante. A gente fala de Mano, Jair só- Bolsonaro. Só uma pergunta aqui. Vocês sabem como rastrear IP? a localização de alguém? Mano, Vai tomar no cu, Jodinho. Tu daqui a pouco vai ser stalker da vida real, Não, mano. sem Para meme. com essa merda. Não, sem meme. Não, eu tô dizendo assim. Só Sem pra caso meme. se alguém chegar aqui na minha casa e se me matar, se não for o gato, aí vocês ligam pro 190. mano, mas é um Sem gato, meme. pô. Manda teu CEP aí no chat se você quiser, mano. Sabe teu CEP? Manda meu documento, meu RG, assim. Normalmente, se você quer tirar uma moto, você pode tirar o da Né? sua mãe. Manda a localização da tua rua. Manda, Baixar aí, manda. pôr no zap. Pega o cartãozinho da sua mãe, bota os 3 numerozinhos de trás, Nossa. da frente, pra ajudar a turma da Mônica. Eu tô falando no meme, deixa. Porque eu morro. Era só meme, eu não quero Ei, mas essa rastrear o segunda IP. parte do vídeo tá horrível, velho. Tá uma bosta. Tem que ter uma. Tô me Realmente. divertindo, pô. Tá divertidinho. Tá se divertindo muito. Eu me divirto Eu com esse se divirto. podcast. Mas eu tava falando desse bagulho, assim. Acontece muita coisa e ninguém fica dentro de nada, pelo menos da gente. Exato. As coisas que eu conto pra Rafael e pra Pedro. Oxi. Pedro, Romano. Eles ficam, é o quê? Que nem eu É. contei, da existência do negócio, eles não sabiam da existência. Claro que não. Instagram é a Eles rede não social nem- que eu menos uso. Eles não sabiam nem Então. quem era Marcelo, parceiro. A Não, aí gente foi já é descobrir demais. Marcelo. Não, mas eu demorei um pouco pra descobrir quem é Marcelo. Né? Pedro achava que Marcelo era algum tipo de identidade. Teve um dia Pedro, tu tá. Calma, Jubala, calma, o teu som tá muito estranho, velho. Não deu pra É entender. estourado, tipo, estourado ao máximo. Parece que eu tô dentro de uma pipoqueira quando você fala. Sim. Shhh, fala Agora mais deu ou pra menos. escutar mais ou menos. Fala de novo. Vai falando e vai Testando. falante, vai falante. vai falante. Não, Nossa, não sei. tá piorando. Parece aqueles pixels assim, parceiro. Pareceu um demônio falando. Tá parecendo quando você liga a caixa de som com o cabo e não conecta o cabo na guitarra. Tá um não bagulho conecta, assim. Calma, Pedro, fala aí. Fala aí. tá escutando agora? Agora, Agora tá bom, agora agora tá foi. Já foi, agora foi. O que eu ia falar, né? Olha, vocês fizeram eu esqueci. Desgraça acontecendo lembrei. na escola. Eu lembrei uma coisa. Teve um dia que Pedro chegou e me fez: caralho, boy, eu não sabia, Marcelo existe. Eu achava que era. Estranho. Eu achava que era só tipo uma brincadeira, tipo alguém na internet, mas não, era um cara. Caralho. Ele habitava entre nós. Falando em habitava, o que houve com ele? Eu nunca mais vi ele. É, todo mundo falava. Ah, é porque a gente trocou de sala. escola. Né? O cara. De sala da escola? Ele saiu da escola, ele tá estudando, parece que é no Berilo.
Ana Maria Francinete. Foi pro mau caminho. É, porque. Literalmente. Como é que ele achou no Berilo? Eu acho que ele tá não no só Maria ensino Francinete. médio? É, ele deve estar. Ele já só ensino médio. Não sei. Chegou no Merilo, agora o negócio desandou. Se ele não tem um filho, agora ele vai ter. Agora ele vai ter. Agora ele vai ter. Espero que não seja o filho de uma pessoa que é satanista. Aí os gostos Pedro? deles são bem É. estranhos. Pedro sem ser de bala. Oi. Você que o diga, hein? Você que o diga. Sei que eu digo o quê, meu filho? C, letra C, que o diga. Eu nem tava prestando atenção no que tava falando, mas você não tem nada pra falar de ninguém, não. Você não é santo, não. É isso aí. Censura aí, vou dizer aqui. Mas Ah, eu não sei se ela quer, mas. Ela é do Merilo? Junto com a que é a menina que eu tava falando. Que Não, tô ligado. Tô ligado. Não sei se tá ligado? nossa, vocês dando pi nesse vídeo. Rafa, abre o bloquinho de nota e vai anotando os tempos, mano. Eu tô anotando. O ruim é que eu não anotei os outros, mas eu anotei agora. Tipo, 11 horas, fechado. Aham. Aí eu coloquei aqui, censurar. Mas, Tá. É isso. Qual assunto que a gente tava? olha, a gente tem um segundo assunto, né? Da falha da Matrix. Aquilo que você só viu acontecer. Que só você viu. Como ninguém sabe, assim. esse bagulho? É algo que aconteceu, mas, tipo, ninguém sabe que aconteceu, só você. Ou poucas Ah, Uma pessoas coisa, sabem. tipo, um programa assim que você viu, mas ninguém se recorda. Ou, tipo, você tem a memória de algo que aconteceu, porém você não se lembra. Tipo, eu vou dar um Dá um negócio exemplo. que eu falei. Que, tipo, eu não falei em nenhum podcast. Mas que uma vez eu tava brincando num parquinho e eu tava brincando com o menino e o menino simplesmente desapareceu. Nossa. Eu olhei pro lado e ele desapareceu. E, tipo, até Nossa. hoje eu não sei o que rolou com ele. Deixa eu falar primeiro, então, nessa história, que eu me lembrei de uma parada muito foda. Não, uma. Diga aí. Ah, mas Lo-Fi, Nossa. cadê? Ah, o Lo-Fi Eu me tá lembro. tocando aqui. Não tá tocando no bot aí, não? Tô falando, não. O meu tá. Eu censurei o bot, perdão. Olha aí. Eu montei também, eu vou desmontar. Então deixa eu aproveitar e mudar o Lo-Fi, porque a gente já não tá mais um clima romântico. Colocar algo mais... É um clima tio, assim, mistério. Bota alguma parada, tipo uma música meio paranormal, essas paradas. Porra, É que eu vou tipo um falar. paredão. Oxi, legal foi que assim, do nada. Cara, eu vou colocar Dark Piano. Pronto. Dark Coloca o do Selbit, assim. Eu sou. Essa música eu me sinto muito. E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal? Que nem o Golart. Olá, tudo bem? Olá, Hoje eu vou bem? falar mal de todo mundo da escola. Ô Rafa, Oi. tu sabe. Tu é evangélico, acho que tu deve saber. Os bagulhos das 7. Nossa. As 7 são Ei. betas. Ei, quando começa assim, já vem história boa. Ai, papai. Mano, Falando Joga que, na minha, que papai. tem um desenho na Record, parceiro. calma. Vai, Não, troquei a música. Vamos nessa, entrando no Calma. Ó, Calma, eu tenho TDAH. E pra me esquecer dessa porra é muito rápido, porque eu vou começar a pensar em outra coisa. Então deixa eu falar primeiro. Vai. Já tá gravando? Tá gravando? Vai. Tá gravando. É o seguinte, e eu não lembro qual foi o ano, porém eu lembro que eu era pequeno. Eu morava lá no América 1, se eu não me engano, condomínio América 1, residencial América 1, lá em Parnamirim, ali perto do centro do América. E como eu sempre fui uma criança muito imperativa, eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu sou muito imperativo e tal, essas paradas. Então minha mãe sempre me deixava eu sair de casa, por causa que em casa eu tocava o terror mesmo. Eu já cheguei até a queimar um colchão da minha irmã com um isqueiro. Nossa. Mas não vem o caso agora. Mano, eu não te deixaria ter faca, mas não, véi. Esse tópico aí. Eu tô com 4 facas aqui dentro do meu lado, mas enfim. Eu tava lá nesse condomínio onde eu morava. Ele tinha, sabe aqueles parquinhos de madeira? De Sim. condomínio mesmo? Nossa. E isso era mais ou menos 11h30 pra meio-dia. Só E eu tora. estava
Tipo, muita gente voltando da escola e outros indo pra escola. E a maioria dos meus amigos estudavam à tarde, então eles estavam indo pra escola. E nesse dia eu não tinha ido pra escola, eu não ia pra escola. Então minha mãe tava fazendo almoço e tal. Aí minha mãe fez, mãe, deixa eu descer lá pra baixo. E ela disse, vai-te embora. Aí eu desci, sol quente da porra. Vocês sabem o que é? Ninguém. Não tem ninguém no Sim. condomínio. 12 horas da tarde não tem ninguém. Plena semana e tal. Eu tava sozinho brincando e eu sempre tive a mania de pular lá de cima da casinha. Tipo, do nada eu pegava e me jogava. Caía em pé, obviamente. Eu gostava de fazer parkour, como eu dizia antigamente. E então eu ficava me jogando das casinhas. Às vezes eu pulava uma pra outra e tal. Aí beleza. Teve um dia que eu tava lá e simplesmente eu, do nada, olhei pro céu e comecei a escutar uma trombeta alta pra cacete. E tipo, vinha do céu, tá ligado? Vinha, tipo, eu não sei, mas vinha do céu. Eu comecei a escutar, tipo, tocava 7 vezes as trombetas. E eu não tinha ninguém. Caraca, O que eu fiz? tá escrito, doido. Rapidamente eu fui direto pra casa morrendo de medo, por causa que não tinha ninguém. E tava vindo um som muito alto lá do céu, tá ligado? E foi aí que o cabelo de Pedro ficou loiro. Foi a partir desse dia, pessoal. Aí eu entrei pra dentro de casa, beleza. Passou muito tempo. Muito tempo depois, acho que meses. E a gente tava, eu e minha mãe, a gente foi almoçar na casa de umas amigas dela e tal, que era evangélica, pastora e tal. Aí eles começaram a falar, vocês ficaram sabendo do fato que aconteceu das sete esse negócio aí mesmo. Caraca, das minha pau, trombetas. 7 trombetas. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu, que foi no mundo todo. E mano, a gente foi pesquisar. Beleza, voltamos jogando no YouTube. Aí beleza, mano, real, tinha acontecido isso. No mundo todo, teve o acontecimento das trombetas tocando, vindo dos céus. Isso, pelo menos pelo que a gente viu e pelo que eu sei, por causa que eu vi essa porra, eu escutei, quer dizer. Então, tipo, quando apareceu lá que tinha acontecido isso, eu rapidamente olhei pra minha mãe. E minha mãe falou pra elas que eu tinha escutado, que foi no dia tal, eu não lembro qual foi o dia, mas eu sei que aconteceu. E eu simplesmente, só que tipo, ninguém escutou, apenas eu. Sei. Só que no YouTube tinha, no mundo todo, que tinha acontecido. Mas a minha mãe não escutou, as amigas da minha mãe não escutou, mas eu escutei e no YouTube tava mostrando que tinha muita gente que tinha escutado e tal. Até hoje eu não sei o significado disso. Eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido coisa da minha cabeça, sim, por causa que eu sou muito perturbado. Mas enfim. Foi nesse dia que o Bolsonaro nasceu. Nossa. O mito chegou. O mito chegou. Cara, Mano, e tem interrompendo. outro fato. Eu também Diga. eu tenho uma história. Tem outro fato que aconteceu. Se vocês quiserem, eu posso contar agora. Senão eu deixo pra outro dia depois. Pode Pode falar? contar. Vai, conta. Eu acho que vocês sabem, né? Mano. Meus avós aqui são espíritas. Eu moro com meus 2 avós. Sabia Minha não. mãe mora. Sabia não, Minha tô vendo mãe- agora. Minha mãe mora em outra cidade e eu moro com meus 2 avós que são espíritas. E beleza. Mas eu Nossa, sempre aí, morei né? com. Eu sempre morei com a minha mãe. Eu vim morar com meus avós faz 2 anos. Aí. Enfim. Lá em Macaíba, quando a gente morava lá, minha mãe morava um pouco afastada dos meus avós e às vezes eu gostava de dormir lá na casa dos meus avós, por causa que minha avó tinha uma televisão super grande na sala e tal, e o ar-condicionado também tinha na sala, era muito bom por causa que eu deitava lá e eu ficava de boa no sofá. Então eu sempre Mano, gostava de dormir. Qual o bairro de Macaíba? No centro, literalmente no centro de Macaíba. Sabe ali a Rua dos Passarinhos? Rua dos Não. Passarinhos. É bem longe, tipo, bem longe. Mas é bem perto também. É que. Eu ia perguntar se você conhecia Complicado, meu. né?
Aí Meu fica primo. difícil. Meu primo, que ele é bem conhecido, ele é um velho que usa camisa social, mas ele tem olho azul. Olha com essa camisa social agora. Ele, A ele, ele, camisa dele tem olho azul. ele canta, ele tem uma caneta. Nossa. É meio calmo. Enfim. Caneta azul. Vai, Enfim, vai. aí teve um dia, meus avós eles sempre fazem o evangelho toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, que é a mesa branca, como o povo diz, no espiritismo, que é o seguinte, eles têm a mesa, tanto dentro de casa, ou no centro espírita mesmo, e eles fazem as orações, reuniões, essas coisas, e eles recebem entidade. E beleza. Caraca. Teve um vai ser dia. louco. Teve um dia. E não sei se vocês sabem, então com certeza vocês conhecem Chico Xavier, né? Aham. Já ouvi Tá falar. repreendendo em nome do Senhor Jesus. Já Vai ouvi falar, pregando já todo ouvi mundo. falar. Eu acho que vocês sabem que ele morreu há muitos anos, eu acho que foi 1900 e alguma coisa. Por aí. E minha avó, lá na casa, né? Tinha um banner, acho que é banner que se fala. Uma foto dele bem grande. Pôster, ele tem um quadro. É, É banner É. mesmo. uma foto bem grande que ficava do lado da mesa. Aí beleza, teve um dia que eu acordei e tal, aí minha avó tinha falado que tinha convidado 4 pessoas pra fazer o evangelho com a gente. Aí eu disse, caraca, que massa. E eu fui abrir a porta, por causa que esse pessoal tinha chegado. Era igual a moda antiga, que chegava batendo na porta e tal, batendo pau e tal. Aí eu abri a porta de madeira. A gente ainda tem essa casa, que essa casa é nossa, só que não tá pra vender, infelizmente, mas tá. E eu abri a porta, e quando eu abro a porta tava Chico Xavier, um homem e 2 mulheres. Chico Xavier tava vestido com um blazer preto e um chapéu, aquele chapéu que ele sempre usa, não Na sei se bolha, vocês né? sabem. Uma boa, assim. E o outro rapaz também. E as 2 mulheres estavam, uma com vestido meio verde escuro e a outra tava vestida com vestido preto e um sapato alto e tal. Beleza. Era aquelas velhas bem gordinhas e tal. Aí elas entravam e tal, eu abraçava Chico Xavier e a gente fazia o evangelho. Beleza. Ei, mas Aconteceu. como é que era esse negócio? Era tipo, é como se eles real tivessem lá ou eles tinham uma aparência Sim, diferente? sim. Não, Não, é tipo um teatro, mas não querendo desrespeitar. Minha mãe é espírita, inclusive, e eu já fui em centro de Umbanda, mas tipo, é praticamente um teatro muito foda, tá ligado? Os caras realmente se empenham, botam praticamente a vida pra ficar parecido, sabe? Calma, então realmente Mano, tem um cara vestido de Chico Não, Xavier? Não. É porque assim, tem uns que realmente não é da Sim, religião. Mas eu entendo. falo porque eu presenciei, tipo. Enfim, não é muito louco explicar, mas eu já senti. É outra história. Depois eu falo. Como é que é? Enfim. Vai. Não veio 4 pessoas fantasiadas, nem nada do tipo. Isso simplesmente aconteceu. Pra mim, aconteceu. Eu sei que aconteceu no meu coração, eu sei que aconteceu no meu subconsciente, eu sei que aconteceu. Por causa que eu sei que eu vi, eu literalmente vi. E a resposta que meus avós me dão sobre isso é que eu tive uma visão com eles, uma visão realista, bem dizer, que eu vi essas 4 pessoas, Chico Xavier, o homem e essas 2 mulheres, e até hoje eu sei que eu vi eles, na minha cabeça eu vi eles, não mudou nada na minha vida, e é isso, é uma história que eu tenho, que eu presenciei Chico Xavier na minha fé. Eu achei que ia rolar algo tipo, ele sentou na mesa e ele começou a falar uns papos loucos, assim. Não, mas realmente aconteceu. Ele sentou? Aconteceu, ele veio fazer o evangelho com a gente. Minha avó convidou ele, então ele veio fazer o evangelho com a gente. Caraca. Teve tudo. Teve o evangelho completo. A minha avó. Caralho. A minha avó, ela recebe entidade. Meu avô não. Meu avô, ele dá aqueles tratamentos de cura, sabe? Os passos, como o povo diz. E minha avó, ela recebe. E minha avó recebe quem? Chico Xavier. O próprio. Minha avó já recebeu até o meu bisavô. O meu bisavô, por parte de pai,
ele foi muito conhecido aqui em Natal. É Amaro Siqueira, que Rafael conhece, né? Tanto em questão da música e no lado espírita. Meu avô foi muito importante. Sério? Sem meme? Sem meme. Aham. Teu tipo, biso é a espírita, eu não lenda, sei, não. parceiro. Hã? Teu biso é a lenda. ele trouxe um estilo de música, não sei o que lá, A música é real. Mas o espírito eu não real. tô ligado, não. Não, sem desmerecer, é porque eu não sei a história do espírito. Não, tô ligado. Só informação extra. Chico Xavier morreu em 2002, com 92 anos de idade, e ele era médium. Ele era Sim. muito conhecido pela coisa de espiritismo mesmo. Justo, Tá também. Então, bem nem a dentro. pau que ele ia Quando- aparecer de verdade, assim, tipo, vivo. Pois é, Realmente mas não na foi. minha, 2002. eu sei que não foi, Claro. mas no meu subconsciente foi. Por causa que eu lembro completamente ele chegando e eu abrindo a porta pra eles. Eu lembro como se fosse ontem, bem dizer, tá ligado? É como se aconteceu, eu beijei não sei quem ontem. É a mesma coisa do que ter sido, eu abri a porta pra Chico Xavier, ele entrou dentro da minha casa e ele fez o evangelho com a gente, tá ligado? É tipo uma memória, só que um pouquinho Embaçada. um pouquinho embaçada. É tipo isso, tá ligado? Mas eu tenho uma história também. Fala. Também. Deixa eu só aumentar a música que do nada ela baixou aqui. Mano, interrompendo. Mano, eu tô ouvindo barulho. Acho que será se não é os gatos? Tipo, no telhado da minha casa, eu tô se tremendo. É os gatos, mano, relaxa. Rapaziada, eu vou mijar. Já volto. Vai lá no banheiro virtual. Para Tá bom, falar mas eu vou ter mesmo. que dar aquela mijada. Fala, mano. Então vamos dar uma Oxi. pausazinha, vamos geral. Pode, não? Bora, Faz hoje em dia. eu vou encher meu copo de água, velho. Gravar. Tá gravando. Calma aí. Tá. Mas assim, eu tava falando com o Pedro 1 sobre o que muitas centros de Umbanda mente, tipo assim. Mas, tipo, nossa, eu penei muito. Eu e meus pais ensinaram muito, assim, pra achar um centro bom. Teve um que a gente ia, que era lá na cidade, lá no... Esqueci o nome. Mas era bem escondido na cidade. Não era Alecrim, na cidade mesmo. Esqueci o nome. Tem um que minha família frequenta que não é Alecrim. Uma casinha de uma senhora. Minha mãe, vocês não sabem, né, mas minha mãe era da Umbanda. A minha mãe, ela fazia parte do Centro de Umbanda do Rio Grande do Norte. Ela na Roca. Nas Rocas, vixe? Nossa. É longe. O que meus pais frequentam lá no... Oxi. Desculpa, Foi minha galera. Boa. Tá saindo. Mas enfim, voltando ao coisa, quando a gente achou uma que falasse a verdade, porque todas as vezes que a gente foi era muito fake, tipo, tudo que batia sobre as entidades não era real, tipo, como que pode, pronto, dá um exemplo, pô, que pior que eu sei pouco, pronto, pegar um caboclo, aí diz que, enfim, as situações eram muito fake, eles faziam por dinheiro, sabe? Era por pura ganância, assim, tá ligado? Gente, isso acontece muito. Sim, e o que a gente achou uma senhorinha agora, tipo, ela é bem pobrinha, ela é bem humilde, sabe? A gente achou ela lá em Macaíba, onde o primo da minha mãe mora, né? E quando primeira vez que eu fui lá, parceiro, as coisas, não porque eu fui lá, mas no dia que eu fui, o quartinho de santo dela, chegou uma ave lá e que bebeu da bebida do santo. Calma, E quando uma ave, tipo, Pássaro. pássaro, isso. Só pra... Bebeu da bebida do santo. Aí beleza, a gente tava indo embora. E esse mesmo pássaro, eu digo esse mesmo pássaro porque ele tinha uma pena azul, sei lá, um azul escuro, tipo, meio pra roxo. Um azul. É Eu lembro tipo um até hoje. azulão. Eu lembro até hoje, começou a seguir a gente. E desde então, até a gente chegar em casa, parceiro. Quando a gente chegou em casa, ele parou na porta e foi embora. Só. Eu fiquei, isso ficou na minha cabeça, inculcado, até hoje eu lembro. Eu, tipo, tinha o quê? Uns 10?
E até hoje meus pais frequentam essa senhora, porque ela é muito real, assim, entendeu? Aham. Ah, eu sinto que eu ia essa por dinheiro, parceiro. Essa por dinheiro, assim. Ei, E mas eu acho Acontece- incrível. Aconteceu comigo também em centro urbano, parecido. Que, tipo, eu me lembro que me levaram lá pra conhecer, porque minha família tava começando a entrar nessas coisas de centro urbano, essas coisas de espiritismo. Na época. Aí chegou. Eu tava sem contexto de nada. Tipo, ninguém tinha me explicado nada. Só falava, vamos, centro urbano, e beleza, eu fui. Chegou lá, tinha uma veinha, beleza, ela deu boas-vindas, não sei o que. Do nada, a porra da véia. Não, a porra da véia, nossa, tadinha, tadinha. A vagabunda dessa velha. Censura, Nossa, pra não. muito Censura, boa. censura. Aham. Mas, tipo, Não, mas censurar a mesmo? véia, Tipo, sei lá, a véia, ela virou, tipo, um brother, ela começou a falar de uma forma, tipo, rasgadaça. Ela- Usou um chapéu, botou um chapéu e começou a, tipo, dar lição pra galera, falar das coisas. Tipo, na minha época não tinha esse negócio de celular, não. Ou então, minha filha, relaxe que eu tô sentindo que vai dar tudo certo. Começou a falar umas paradas muito doidas e muito específicas e dar umas curas. Tipo, jogaram cachaça nos meus pés, umas paradas assim. caraca. Ok, o quê? Aí a mulher incorporou outra coisa lá, que era uma criança, tipo, parecia um teatro muito realista e muito maluco. Erê. Muito maluco. Mas depois que tudo acabou, a moça falou, tipo, ela começou a meio que fazer uma oração, uma bênção lá. Não sei exatamente o que era. E ela sentiu assim, tipo, antes de eu chegar lá para receber a bênção, eu tinha um colarzinho de pedra no meu pescoço. Aí, quando eu era mais novo, todos os meus colares eles tinham o significado das meninas que eu gostava, sabe? Então, toda vez que eu olhava para esse colar, eu vou lembrar dela. Esse sabe? daqui é de Clara, esse de Alice, esse daqui é de Maria Clara. Aquele era de clã. E eu só censurando? Não precisa censurar. Não, é fictício. Não precisa censurar. É fictício. Pelo menos eu acho que não. Mas tipo, eu tava pegando assim no colarzinho, girando, e pensando na pessoa. Aí tipo, ela chegou, me falou, e tipo, ela falou, nossa, ele realmente tá apaixonado. Tipo, esse menino vai. Ele tá com o coração pegando fogo, uma parada assim. E ele, tipo, era no mesmo exato momento que eu tava pensando nela. Eu fiquei, mano, que porra é essa, velho? Mano, que é isso? Uma mulher tá bem aí, cara? ó. Eu cético pra caralho. Ó, veja. Você é louco. É isso mesmo. Mas, tipo, é interessante a experiência. Tipo, caso você tenha a oportunidade, vai, mano. É um bagulho que não sei, mano. O ambiente me chamou, sabe? Talvez porque eu tenha essa aspira de criatividade, de artista, de ambiente, coisa assim. Mas por algum motivo eu achei muito aconchegante, sabe? Deve ser Minha bem casa, família. Vou morar aqui. Tchau, aconchegante. mãe. Tchau, pai. E pior que o local não é aconchegante, mas o sentimento é. Eu não sei explicar. Mas enfim. Mano, É isso. Tchau, mãe. Minha nova casa aqui. Beijo. eu tava pensante aqui em que história eu poderia contar e eu cheguei à conclusão que eu não tenho tantas histórias assim assustadoras de terror. É mais que o tema nem era esse, mas Nem era esse, mas Não era esse. Não, a gente tem que seguir o fluxo, porque quando segue o fluxo vai ter que acabar. o especial de Halloween ia ser em outro episódio, mas vamos nessa. E esse outro episódio. Não, mas tipo, a gente pode fazer outro episódio. A gente Não, pode pegar pode fora ser, de pode Matrix, ser. tipo. A gente Entendeu? pode fazer outro. Mas Ei, a loura do banheiro. uma história que eu tenho pra contar é que Conta do moleque que você não contou. Não, deixa. Eu vou contar essa que eu tava querendo contar desde que Pedro contou a primeira dela, desde que Gilbala contou. Por sinal, ele tá caladaço. Ah, só o que eu falei. Mas bem, meu pai, ele... Eu não sei, eu acho que ele diminuiu. Mas teve uma época que ele era bem religioso, julgo eu. E a minha família, por parte de mãe, normalmente julgam ele como bem religioso. E... Pergunta: Hum, se ele visse dois gays se beijando, ele mataria? não.
Eu acho que Mas mataria. depois que a gente se afastasse, ele provavelmente ia comentar sobre. Ok. Uma vez a gente viu. Posso chegar perto do seu pai, mas não tanto. Caso eu esteja morando Uma vez a gente estava andando de carro e, tipo, eu nem vi. Ele que viu dois homens se abraçando. E aí depois ele ficou dizendo, nossa, dois homens se abraçando, que coisa, hein? E ficou falando. Aí eu, Pô, tá abraçando, você só, tipo, não se via faz anos. Você não se via faz um tempo. tipo, nem dá pra saber se eles realmente namoravam, mas... Bem, ele tirou a conclusão e foi, mas... Bem, ele era bem religioso. Eu acho que ele diminuiu, mas ainda assim. E foi uma fase da minha vida que eu tava me tornando também. Eu tava passando muito tempo com meu pai. Era bom, Influência. porque fortaleceu muito a nossa relação, que nunca foi das melhores. Mas ao mesmo tempo era ruim. Seguindo os passos. Porque tava me fazendo ser como um mini ele. E muitas vezes Sim. eu acabava agindo como ele em momentos que eu não deveria agir. E isso Tipo acabou- o João Felipe, que é provavelmente o pai dele. sim. Virava homofóbico na hora que não precisava ser homofóbico. É um papo de, tipo, comprar as brigas do seu pai. Tipo um pique Sim. guerra, assim. Os soldados vão lutar pelo país, sendo que eles não têm nada a ver. É um exemplo meio lixo isso que eu dei, mas vocês entenderam. Mas Tranquilo. a gente tava começando a ter um costume, que eu odiava esse costume. Eu era bem mal criado, não tava ligando tanto pra religião naquele tempo. Mas era a gente fazer um devocional. Eu acho que é como o evangelho, que, como o Pedro falou lá. Um momento em que a gente se reúne pra ler a palavra, discutir e pô, tá ligado? Era antes da gente dormir, esse momento. E aí eu contei pro Jodin, o Pedro e nem o Jubala estavam aqui quando eu falei. Mas eu falei que teve um tempo da minha vida também, e acaba que coincide um pouco, em que eu tava dormindo muito. Eu tava tendo bastante tristeza e eu dormia pra caramba pra amenizar a minha tristeza. E acabou que eu dormia tanto, que eu comecei a perder noção do que era realidade e do que era sonho. Então, Tá ligado. tá essa história, porém eu não me lembro direito em qual aspecto ela era um sonho e qual aspecto ela não era um sonho. Mas bem, a gente tava sentado na cama lá da casa do meu pai. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto. A gente tava sentado, já era de noite, provavelmente umas 11 horas. E normal, a gente tava lendo a palavra, cantando hinos, louvando a Deus, pá. Até que eu, com muito tédio daquilo, finalmente acabou. Acabou o momento, a gente ia dormir. Então, eu me deitei na minha rede. Minha madrasta e meu pai se deitaram na cama, apagamos as luzes e eu tava indo cochilar. Mas sabe quando você tenta dormir e meio que o sono não vem? Aham. Acho que foi tipo isso. Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza se eu demorei pra dormir ou se eu dormi e entrei no sonho e eu não percebi. Mas simplesmente eu escuto um barulho, tipo algo horrível, como se um avião tivesse caído, ali ao vivo e agora. Um som que explodiu no céu. Foi estrondante o bagulho, de ensurdecer. E eu me levantei no susto, né? Do nada um clarão pela janela do quarto, tipo, tinha uma cortina na frente, mas nem a cortina conseguia preencher todo o clarão que fez. E na hora assim eu destranquei a porta do quarto e fui saindo. Eu fui o primeiro a me levantar e eu acho que o meu pai e minha madrasta nem se deram o luxo de se levantar pra ver. Mas assim que eu abri a porta do quarto, eu saí. E sabe aquele fenômeno de que tem tipo... Que acontece no Polo Norte, que tem tipo aquelas ondinhas no céu, que é meio Aurora esverdeado? Boreal. É, que tem uma aurora. Eu vi Sim. tipo aquilo no céu, mas ela tava se fazendo, como se fosse um zíper se abrindo. E conforme ela ia passando, o próprio céu ia se abrindo. E aquilo foi uma cena muito, tipo, psicodélica e cataclísmica, um tipo de horror cósmico, de você se ver em algo muito maior do que você. E ao mesmo tempo em que eu vi essa cena repleta de luzes e flashes e o céu se abrindo, era o som de fogo e era o avião que tinha caído ali do lado.
E ao mesmo tempo uma mulher, que era vizinha nossa, ela saiu assim da janela pra ver também, ela foi ver também. E ela começou a gritar: é Jesus! Deus tá vindo! É Jesus! E tipo, era um cenário caótico, completamente. Eu rapidamente desci as escadas, porque o nosso quarto ficava no segundo andar. E essa é uma parte que eu realmente não entendo, ela quebra completamente o clima. Mas de repente eu vi um homem muito baixinho, ele vestia preto, tava vestido totalmente de preto, ele tinha um nariz muito grande e um cabelo todo bagunçado. E ele tinha um chapéu de chefe, ou ele tinha algum chapéu que era branco, não lembro. E ele tava apoiado num banquinho em cima dele, fazendo uma espécie de comida no fogão. E, tipo, eu cheguei e eu não entendi nada daquela cena. Eu me lembro de que ele me fala, ele olha pra mim quando eu desço as escadas, e ele fala alguma coisa pra mim, mas eu não lembro o que é. E simplesmente depois disso o sonho acaba. Eu me lembro de me levantar e de contar esse sonho pros meus pais, no caso pro meu pai e pra minha madrasta, e eles ficarem, tipo, é Deus aí. E tipo, eu acho que, na minha opinião, isso era apenas um sonho de uma mente bem perturbada, que era a minha naquele tempo, mas ainda assim foi algo que eu nunca esqueci. É aquele sonho que ficou na história. Caralho, Mano, mano. Rafael. Pô, nossa, que ao mesmo tempo que maneiro e ao mesmo tempo que medo. Foi a exata sensação que eu tive quando eu acordei. Rafa, isso pode ser muito usado no RPG, sem meme, tipo, se encaixa perfeitamente com o negócio do Rogério lá. Bota o Dion pra sofrer um sonho assim, Bem aí da corda do off-topic, mas... O cara não gosta do Winger nem a pau. Sim. Bota o Dion pra sofrer aí. Imagina, Cara, eu lembrei... caladão. Ou mete o Abraça lá. Fala Cara, aí. isso fez lembrar um sonho que eu tinha também, tipo... E era um sonho muito recorrente quando eu era criança. Acho que essa história vai ser bem curta, mas tipo... Quando eu era criança, toda vez, tipo... Durante um certo tempo... eu não lembro quantos dias eram, mas eu lembro que era, tipo, bem frequente. Eu não sei se era uma vez por semana. Teve eu acho uns 3 dias que foi seguido. E que, tipo, eu tinha o mesmo sonho. E era praticamente... Era como se fosse uma visão do inferno. Tipo, Caraca. era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha frente. E era tanta... Era tipo... Eu tenho, tipo, os flash... tipo, da imagem, só que ela é meio embaçada, mas... Imagina tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era o puro caos, tá ligado? Era muito caótico e era muito rápido. E ao mesmo tempo que era rápido, tudo me causava uma aflição, uma ansiedade, um medo junto. E eu me lembro que, tipo, como se visse umas coisas voando e tinha alguma coisa que parecia uma espécie de árvore, não sei explicar, mas parecia uma árvore ou com alguma coisa que se ramificava, sabe? Meio cinzento, meio preto. E eu tive esse sonho durante muito tempo mesmo, pelo menos uma semana eu tinha esse sonho. Até que do nada parou. Aí depois de tipo uns 7, 8 anos, isso quando eu era criança, depois de uns 7, 8 anos eu tive o mesmo sonho de novo. Aí eu fiquei, mano, que porra é essa? O mesmo sonho, exatamente o mesmo sonho, eu acordava exatamente do mesmo jeito. Mas era só isso, mano, mas tipo, era um sonho desesperador. Mas o porquê disso eu nunca descobri até hoje. Cara, isso é muito louco e eu quero compartilhar um bagulho que, tipo, é um negócio que eu tô sentindo, assim, enquanto eu tô tentando lembrar das histórias que eu tenho. Mas é louco porque eu tô sentindo a sensação de como se eu tivesse vivido uma história muito assustadora, que seria perfeita pra contar aqui, mas eu não lembro. E fica apenas a sensação de que eu vivi aquilo. De que, tipo, como se aquilo tivesse acontecido, mas como se eu não pudesse lembrar. É um bagulho louco. Vocês têm mais alguma história? Pior que tem muito isso, tipo, imagina a quantidade de coisa que poderia acontecer, mas você só não lembra. Fora de Nexo, assim. Apagou da tua cabeça. Eu queria comprar um que foi de moto da Harley Davidson, é tão bonito. Ah, não.
cara vai cortar o assunto, tava mó clima bom, o cara vai falar No de meme, moda, no holiday. meme, perdão. Foi no meme. Ô Galego da JBL, tu tem algo pra falar, mano? Tava pensando aqui. Pedro tá. Ele tá Uma coisa falando que eu vivi. maconha. Ixi. Doidão. Eu lembrei que quando eu era pequeno, eu tinha uma sacola de plástico. Esses. Supermercado comum? É, Não, uma sacola onde eu botava os meus brinquedos. Era que tinha zíper. Era uma bolsa em pé. Uma bolsa em pé, transparente, que tinha zíper. ah, tinha uma sei. E que tinha uma alçazinha. E era onde eu botava meus brinquedos. E meus avós sempre foram muito religiosos e minha mãe também. E simplesmente teve. Isso foi um sonho. E esse sonho eu tive através de uma história que eu escutei. Que era de como ia ser o fim do mundo, né? Que ia ter os demônios e tal, etc. Aí eu tive um sonho, depois de ter escutado esse tipo de história. Nesse sonho começava uma guerra. E eu simplesmente tava com a minha sacola, tava com minha avó, meu avô e minha mãe. E não sei se vocês sabem, aquela maternidade lá em Parnamirim, perto da base. Eu esqueci o nome dela, mas foi onde eu nasci. Pergunta. Ela é verde? Ela é tipo um verde azulado? Mano, se pá, eu nasci lá também, sem zoa. Mas é só um detalhe. Então. Pera. Alô? Alô? É promar, Pedro, talvez. Pedro Abadabadu, teu áudio tá cortando, hein? Tá? Pra mim Alô, não tá, alô, não. alô. Pra mim tá normal. Então deve ser mobile, meu. Ah, esses Ok. mobile, velho, na moral. Discord. Mas continua aí. Eu não tô usando. Era pra me estar usando o computador, mas eu fiquei com preguiça de ligar. Apesar que ele tá ligado nesse exato momento. Mas enfim. Tá com cara de. Simplesmente tava tendo a gente, entre aspas, ia todo mundo morrer. Por causa que era o fim do mundo, né? Jesus estava voltando, como dizem. E eu tava nessa maternidade, na rua, na avenida em si. Ela tem as duas pistas, né? Mão e contramão. E no meio, ela tem como é o nome? No meio da mão. Não, no meio da mão ela tem aquela faixa onde ficam as árvores, sabe? No meio da pista. Sim, é tipo a divisa. Uma da outra. E isso era de frente à maternidade, essa parte. Deus E me a gente tava. E tava eu, mamãe, vó e vô. E eu com meus brinquedos nessa sacola. E essa música que tá no fundo aí tá muito foda. Tá bem válido. Tá no clima, tá no clima. E do nada vinha uma luz branca vindo, pegando nessa parte do gramado onde fica a divisa das duas faixas. Aí a minha mãe dizia que eu tinha que deixar meus brinquedos por causa que a gente ia encontrar com Deus e com Jesus. E eu não podia levar brinquedo. Aí eu ficava triste, mas eu ficava feliz por causa que eu ia encontrar Deus. E nisso eu pegava e do nada nessa luz branca, né, que tava vindo, a gente entrava como se fosse uma nave espacial. A gente entrava pra dentro da luz e a gente subia, como se estivesse subindo pro céu. Daí eu acordei, contei essa história pra minha mãe. E é isso. Pelo menos teve um final feliz. Foi uma boa história. Eu achei que tu não ia deixar os brinquedos. Não, vou não. Aí tipo, tu viu uns demônios do nada. Mas foi legalzinha. Foi. Eu achei que foi da tua parte, Pedro. É por causa que, sei lá, foi muito. Qual o sonho que você teve?
Foi um sonho muito estranho, porém uma coisa bem diferente. Tipo, o mundo vai acabar. Você vai sonhar que o mundo vai acabar, tá ligado? Sabe o que eu acho muito louco? É que, tipo, eu real crio nesses bagulho. Afinal de contas, eu sou cristão. Também. Então é muito louco imaginar que isso pode ser realmente, sei lá, algo que Deus quis mostrar. E eu fico. Uma mensagem, alguma coisa assim. Eu fico pensando, caramba, isso torna tudo ainda mais profundo. Tipo, Pois dá um é. significado pra aquilo. Mano, eu imagino o PS3 vendo esse podcast. O cara ia xingar tanta gente em tantos níveis. Não ia nada, ele ia entrar na vibe e não ia Ele Ele poder ia entrar falar. na vibe pra caralho, ia começar a falar pra procurar Deus. Mano, a gente ia acabar esse Não, podcast meia-noite. Não, de 1h da manhã. Tá bom, pra Depois caralho. depois das 10, né, família? Pera aí, já tá na hora de encerrar. A Mimi que amanhã Não, tem diz que é depois das 10, não fala quando acaba. Não, mas realmente já tá perto de acabar. Eu só tenho um Sim, bagulho sim. pra falar. Se vocês tiverem aí, a gente pode sair dele. Poxa. Pra mim, manda aí. Cara, Eu não durmo cedo, então tá tranquilo. eu tenho um amigo, eu acho que eu até comentei ele quando eu tava na cal com o Jodinho e o Tsuki. Mas Quê? eu tenho um amigo, eu acho que eu falei dele quando eu tava na cal com você e o Tsuki. Eu e o Tsuki. Qual é o É. nome dele? Diogo, eu não cheguei a falar o nome dele não. Mas eu tenho um amigo. É o cara que... Caramba. Deixa eu contar, porra, depois tu sabe. É, Tava. eu tenho um amigo chamado Diogo, por mais que a gente esteja mais distante agora porque ele se mudou pra Fortaleza, mas eu tenho um amigo que ele é muito amigo meu. A gente era tipo pique melhores amigos. E ele, por mais que eu goste muito dele, eu até que eu agradeço por causa disso, porque acrescentou na minha infância, mas ainda assim me fez ser mais perturbado do que eu já era. Ele me fez conhecer as creepypastas, ele me contava as histórias de terror. Tá. Ou seja, Obrigado. Jeff the Killer, Slenderman, Maria Sangrenta, tudo eu conheci por culpa dele. Tudo. E tipo, eu me lembro que a gente frequentava uma igreja. Eu nem contei a história do moleque do parquinho, mas outra hora eu conto. Mas a gente frequentava uma igreja, aquela mesma igreja do parquinho, ou dando contexto pra tu, Jolinho, que a minha mãe ia, ficava lá em Mirassol. E era massa porque teve um tempo em que eu deixei simplesmente de ver os cultos e tinha era uma igreja pequena. Oi, Ô, Rafa. Oi. Rafa, desce. dica, mano. Eu tô cortando. Tá escutando? Tô. Tá cortando ainda a minha voz? Tá. Não, fodeu. Deixa eu falar. Essa igreja é onde que você disse? Eu falei que é em Mirassol. É uma igreja pequena, não é muito grande não. Perto de onde, mais ou menos? Cara, ficava perto de uma praça. Deve ser aquela praça famosona lá do Mirassol. É as praças do maconheiro onde meu pai vai. Caraca, mas... Literalmente. Continuando. Tinha um grupo, era uma igreja pequena e tinha poucas crianças lá. Era tipo eu e mais, no máximo, 6 meninos. Dentre eles o Diogo. 6 meninos, meninas. Aí, a gente ficava brincando enquanto o culto tava rolando. Era muito divertido. A gente até chamava aquele grupinho de Guerra X, que também era o nome de uma brincadeira que a gente tinha criado de ficar jogando carrapicho um no outro. Era uma brincadeira Meu muito sem Deus. graça, mas era legal. E eu me lembro que uma vez a gente se sentou, porque a gente já tava cansado de brincar, e a gente começou a falar sobre histórias de terror, que nem a gente tá nesse momento aqui, contando coisas que aconteceram na nossa vida. E eu não tinha muito o que falar, mas o Diogo, ele não parava de falar essas histórias. E ele começou a contar de uma história de um tal Homem-Porco. Eu não sei se isso é real, ou se ele inventou aquilo na hora, mas era uma espécie de homem a qual ele era um homem, só que ele tinha meio que coisas de porco, tá ligado? Tipo, o nariz dele era de porco, as orelhas dele eram como de porco. E de noite... Ah, mano, esse aí é o Pigman de Minecraft. Jogos Mortais. Eu sei lá Não, como é não que era a acho, história. não acho que é a Pig, não. Tipo. Mas enfim. Mas aí, em noites como aquela, se eu me lembro bem, ele falou isso, em noites como aquela, ele saía de um poço em específico que havia ali perto. E quando ele saía daquele poço, ele dava um rugido, tipo um de porco, aqueles negócios de porco, tá ligado? Só que muito alto, que dava pra escutar. E ele saía e ele começava a caçar quem tava na rua sozinho. Era um bagulho assim.
E tipo, eu me lembro que ele contou aquela história, porém era louco, porque a igreja, ela ficava quase que no meio do nada. Tinha tipo umas 3 ruas em volta da igreja, mas todas elas eram mal iluminadas, era uma rua de calçamento toda porca, cheia de buraco. E tipo, você olhava, só tinha a luz dos postes, não tinha ninguém nas ruas. A única galera que tinha ali era a galera da igreja. E eu me lembro muito bem de ter aquela cena vívida dele contando a história e eu olhando pro vazio da rua, aquele canto em que nenhum dos postes iluminava, e vendo perfeitamente a silhueta de um homem porco, com um machado não, com uma marreta na mão. E tipo, isso ficou na minha mente, tá ligado? Mas era isso, era essa história. Jesus Cristo. Assustador. Rafa Pipo Quando esquizofrênico. Mas o pior é que quando a gente é criança, dá uns pode crer na cabeça. Dá, pô. A mente Dá uns é muito pode pá, fértil. assim, dá um. Vou dar uma flow imagem podcast aí na cabeça. de um bicho de um jogo de terror. Manhunt 2, parece. Realmente, Pedro, dá uns pode pá na cabeça, dá uns flow podcast. Dá uns pod delas assim na cabeça, né? Cara, eu não sei, eu não imaginei o porco assim, né? Eu não vi foto, mas eu não imaginei o porco assim. Dá um depois das 10 podcasts da cabeça, né? Inclusive se inscreva, dê like. Galera, se inscreve, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho. Oh, sabe o que Eu acho que eu vou virar maromba. Puta que Fale, gringo. Eu acho que você tem coisas mais interessantes pra dizer. virar maromba foi foda. Mas enfim. Eu participei de 3 religiões. Que foi da evangélica, né? Da igreja evangélica. Da Umbanda. E do espiritismo, com meus avós. Mas eu queria muito. Só pra conhecer, pra saber como é que era. Eu queria conhecer como é o nome? A maçonaria. Ei, maçonaria deve ser um bagulho. E se disser a você, A bolsonaria maçonaria- é foda. a maçonaria pode ir qualquer religião, sabe? Pode, Eu ouvi dizer isso também. É um bagulho meio fora. Aqui ok. em Natal, tipo, eu sei mais porque um amigo lá do Tonhão mesmo, tipo, lá da minha sala ele é maçonário, tipo, eu esqueci o nome dele, mas é Wesley alguma coisa. Maçonaria. Não, mas foi o que Ele é- eu disse, eu Os entendi. pais deles são evangélicos, mas eles frequentam a maçonaria, tipo, e eles pregam a palavra de Jesus lá, tipo, ele, enfim, é muito doido. Mas, pronto. Sabe tia Samária? Sim. A coordenadora? Ixi, ela é maçônica. A filha. Não. A filha dela era da maçonaria. Eles abriram a filha dela e o ex-marido da filha dela. Que? Eles abriram uma casa de maçonaria lá em São José. Mano, Não. Viram ela. você falou abriram ela? Eles Abriram ela no meio. Mano, já veio o choque em mim, mano. Tipo, Vem. Foi mal, falei errado. Não, A filha de tia Samária e o ex-marido dela, eles abriram uma casa de maçonaria lá em São José. Só que, enfim, era uma casa de maçonaria. Eu acho que vocês devem saber como é que é, né? Só que daí teve a pandemia, né? Aí ele teve o Covid. E da Covid ele fechou a maçonaria, a casa da maçonaria. E criou uma capela lá na fazenda. Que hoje em dia é a coisa mais linda. Que ele criou depois que ele teve Covid. Mas enfim, só falei em questão mesmo da maçonaria mesmo. Que ele criou, ele abriu, né? Uma casa de maçonaria. Lá tem várias casas de maçonaria aqui em Natal. Tem em Macaíba também tem. Nossa, se brincar, cada cidade tem sua casa de maçonaria. Tem uma lá em Ponta Negra. Acho bem Cara, Eu uma queria coisa- conhecer por causa Uma que é uma coisa religião. louca em Ceará-Mirim, se eu não me engano, em Ceará-Mirim, na entrada de Ceará-Mirim tem um símbolo maçom logo quando você entra. Tipo, é uma estátua de. É uma estátua com um símbolo da maçonaria. E parece que ela foi fundada por maçom. Bem doido. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o símbolo não, mas o que eles. Não, o que eles pregam, tipo, evangélico prega pra Deus,
Enfim, Padeiro? pra Deus. Eu sei. Na maçonaria, eles, entre aspas, eles pregam pra o Baphomet. Que não sei se Depende, vocês mano. sabem. Não, mas na verdade na maçonaria o que eles representam mais é o Baphomet. E Ó. vocês sabem como é que é? Eu Sei, escuto. é o cabrão brabo. Eu escutei, tipo, por alto, assim, o povo falando de que quando você entra na maçonaria, quando você é, tipo, nível baixo, você é uma história, tipo, e quanto mais nível você vai subindo, você vai entendendo mais e, tipo, eles vão revelando mais coisa pra você. Tipo, dizendo, não é assim, não é tão, não é só isso aqui não, ó. Tá vendo isso aqui, isso eu vi aqui, isso um bagulho aqui? assim Então, também. quanto mais nível alto você é, mais pesado, entre aspas, ou mais dentro você vai entendendo e aprendendo. Em todas as casas de maçonaria, se vocês entrarem um dia, vocês vão ver. Sempre tem um caixão. E esse caixão é onde o Baphomet, ele meio que ele se apresenta, ele meio que sai do nada, ele sai do caixão e sai como o corpo de um homem, peitos de mulher, a cabeça de um bode e ele aponta De cavalo. não, é pé de Bode? cabra, negócio, pé de bode. É de bode. Eu viajando um pouco, mas tipo, imagina que tipo, os bruxos de antigamente ainda existem e hoje em dia eles são da maçonaria e tipo, tem umas paradas que a gente não sabe. Eu só queria E outra Eles religião. escondem. Eu só queria comentar que eu sei mais ou menos como é o Baphomet, porque eu tô assistindo O Mundo Sombrio de Sabrina, é uma série, pô. E tipo, Tá basicamente ligado? o chefão do negócio é representado por cabeça de cabra, que nem o Baphomet é. Sim, Tem no sim. Berserk também. Eu queria também, outra religião que eu queria saber como é que era, que meu irmão, ele faz parte dessa religião. O meu irmão, ele é budista, ele tem a crença Cara. de Buda. Cara, eu queria muito conhecer sobre o budismo, velho. Parece umas vibes muito boas, mano. Sim, eu acho muito foda. E também eu queria conhecer, sabe o que também? A vibe de Brandão. A vibe de Brandão. Você vai entrar na vibe dele. Vai Esse virar good Brandão. vibes, vai começar na cristal, vai. Nossa, Uma maconha com ele. uma maconha. Do nada, Na chega igreja Brandão com a- ele, chega Brandão com maconha na fe- videira. Que isso, cara? Desculpa. Chega Brandão aí e fala: Não. Brandão, bora fumar uma ácida rosinha, bora. Só foi Ó. do Mas Bora fumar uma Conectei ácida rosinha. religião com Brandão e veio isso. olha, eu tenho a minha última história. Eu acho que dá pra gente ir de bebes, porque já tá com 1h e 9 minutos. Sim. Olha, eu vou contar a história do moleque do parquinho, que eu fiquei de contar. Deixa eu Nossa, só fazer conta. Essa daí me arrepia até os cabelos de onde não bate o sol. de onde é preto, mas devia ser branco. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você ainda tá gravando, né, no caso? Tá. Ah, Aí depois de gravar, vocês ainda vai contar a história ou vocês vão dormir? Não, vamos de F, né? Vamos de Eu vou bala. de F, Pelo eu amor ainda de tenho que Deus. editar, mas eu acho que eu vou deixar isso pra amanhã. Eu tô pensando em estudar um pouquinho hoje. Eita, amanhã tem prova. amanhã é Entendeu? prova, parceiro. E amanhã é RPG também. Enfim, conta a tua história, Rafa Pipo. Vamos lá, então. De novo, o mesmo cenário é aquela igreja. O melhor, o depois dela. Era costume, porque esse meu amigo Diogo, ele não era só amigo meu. As nossas famílias eram amigas. Principalmente a Sim. mãe dele com a minha mãe. Elas são super amigas. Super amigas. Agora nem tanto, né? Porque se mudou, perdeu muito contato, mas elas ainda são. E aí, era de vez em quando a gente saía da igreja, do culto, assim, negócio de 9h30, por aí, a gente ia pra aquelas barraquinhas comer um podrão, tá ligado? Sim, clássico. Saiu da igreja, vai pro pastelaria, vai pro podrão. Sim. Bom E demais. só um detalhe pra vocês, sabe o Natal Shopping, Via Direta? Aham. Sabe que tem uma parada cheia de barraquinha lá, coisa? Sim, assim? sim.
Inclusive, meio nada a ver, mas a família do meu padrasto é toda aquela linhagem de barraquinha é da família dele. Sério? Literalmente todas. Aham. Sem meme? Sem meme. Voltão, hein, rapaziada. Os caras fingem que não se conhecem, mas eles se conhecem. Eles são todos da mesma família. Mano, Muito louco, né? eu já comi uma delas. A gente foi lá. E tem um parquinho. Agora, eu passei esses dias lá naquele parquinho e ele tá muito diferente do que ele era. Tipo, agora parece que a tinta da madeira saiu. Sei lá, deve ter colocado... Sei lá, deve ter quebrado e tirado alguns brinquedos, porque eu lembro que tinha mais. Mas o que importa é que era um parquinho, bem colorido e bonitinho. Era por volta de umas 9h30 por aí da noite. E eu tava brincando com o Diogo no parquinho, como era de costume toda a vida que a gente ia pra lá. Íamos pra gangorra, íamos pro escorrega, íamos no roda-roda, muito legal. Só que aí, a nossa comida chegou. Ou melhor, chegou primeiro a do Diogo. E eu fiquei lá no parquinho. Eu subi em cima do escorrega e o Diogo foi lá, sentou na mesa e começou a comer com a família. O parquinho, até que ele era perto, mas com certeza ninguém tava olhando pro parquinho. Todo mundo tava, tipo, conversando, comendo, e eu tava lá sozinho. 9h30 por aí, né, deixando bem claro, a rua vazia, só tinha gente comendo ali e o pessoal da parada de ônibus, e das outras barraquinhas, é claro. Mas eu tava lá e eu já tava meio cansadinho de brincar, então eu fiquei em cima do escorrega e fiquei olhando pro chão do escorrega, pra madeira dele. E ela era toda arranhada, tá ligado? Tipo, sabe aquelas pichação assim, feita com giz, ou até com spray mesmo de tipo TMV, PCC, Tô ligado, TGA, tipo uns Bombermanzinho espalhado. Pra mim isso é tipo easter egg de Natal, achar os Bomberman. Uns negócios assim. Aí eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei, nossa, que legal. Fiquei olhando, fiquei acho que uns 40 segundos olhando lá, fixamente pro chão. Até que eu escuto uma voz vinda de trás de mim, pedindo licença pra passar. E rapidamente alguém subindo a escada do escorrega. Eu olhei pro lado e era um moleque, assim, mais ou menos da minha idade. Ele era bem branco. O cabelo dele era tipo um black power, assim, tipo o meu que eu tinha antigamente. Só que mais ondulado. E ele, se eu não me engano, ele tava usando algum tipo de blusa amarela ou blusa clara, assim. Ele era bem bonito. Eu me lembro disso, eu me lembro que ele era bonito. E aí ele passou, né? Ele passou no escorrega. E eu tô nem aí pra ele, voltei a olhar os arranhados. Anjinho da Turma da Mônica. Eu me lembro de um detalhe que eu me lembrei que eu não contei. Mas eu olhei pros arranhados e eu olhei pra uma árvore que tem ali perto. Era uma árvore gigantesca, assim, que as folhas dela meio que batiam no topo do telhado do escorrega. E aí eu fiquei olhando pra ela e eu não tava ligando muito pro menino. Até que, de repente, eu olho pro lado e o menino não tá onde ele deveria estar. Ele deveria estar, tipo, em cima do escorrega junto comigo, naquele momento. Mas quando eu olho, ele simplesmente desapareceu. Eu sinto a brisa da noite que passou naquele momento, aquela brisa fria de quase 10 horas da noite passando assim. E eu me pergunto onde é que ele tava. Eu olhei embaixo do escorrega, eu olhei em volta, eu olhei pro pessoal que tava lá comendo, eu olhei pra rua, eu olhei pra parada, eu olhei pra árvore, eu olhei pro topo da árvore. Não tinha ninguém. E esse é um dos maiores mistérios da minha vida, porque... Pra vocês terem noção do quão surreal foi o desaparecimento dele, repentino, que eu até hoje, depois de tantos anos que isso já aconteceu, eu não sei dizer se aquele menino realmente existiu ou se ele nunca esteve lá. E essa é a história. Era pra você ter ficado sem falar por causa do pianinho, tava tim, na hora que você parou. É louco. Mas eu nem sei, tipo, aquele cara assim. Ei, mas valeu, pessoal! Muito obrigado. Acho que dá pra acabar por aqui. Foi uma boa noite de gravação de podcast. Foram bons podcasts. Obrigado, Gilbala, Pedro, Siqueira, Gringo, outros nomes pela participação. Passou o tempo todo com a gente. Foi bem divertido. O cara aguentou mesmo interrupções aleatórias. Eu acho que ele até gostou. Mas... Sim. Ele vai até usar.
Mano, se Deus quiser, vai salvar a 1h15 que gravou. Então é isso. Vai sim. Oi, gente. Meu nome é Joade. Eu tenho 14 aninhos. Moro tal. Sou muito feliz. E dá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Não foram os gatos. Não foram os gatos.